Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Eu sou Vivian Krajewski e estamos aqui nessa alegria contagiante do Delas Day, o maior evento para mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. Uma grande construção coletiva que reúne instituições parceiras para fortalecer o protagonismo feminino. Uma programação que traz temas como liderança, empreendedorismo, diversidade, inovação, negócios e muito mais. Fique com a gente, o Pode Crescer começa agora. E hoje nós estamos com um episódio muito especial, porque elas são do agro. Olha, é muito especial. Estamos recebendo aqui duas mulheres incríveis. Eu vou começar aqui apresentando a Carla Aquino. Ela é entomóloga e escritora. Ela é uma das vozes por trás do livro Elas Lideram o Agro, uma obra escrita por mulheres que conciliam decisões, família, produção e propósito, e que aprenderam a liderar sem pedir espaço. Carla, conta pra gente, você acredita que o agro ainda, ele é majoritariamente masculino? Ou as mulheres já têm o seu espaço, têm muito para desbravar? Eu acredito e vivo na prática que o agro ainda é masculino. Inclusive hoje, eu entrei numa discussão com outra colega do agro, que ela estava procurando uma vaga e na vaga estava escrito vaga para sexo masculino, precisa dirigir caminhonete, ir para a fazenda, atender agricultores, e ela publicou e eu disse, é incrível como hoje, mesmo a gente já tendo o nosso espaço, né, a gente precisa conquistar ainda mais a parte da inclusão, né, porque por mais que tenha um ambiente diverso, ainda falta a inclusão. E eu acho que quando mulheres tem a oportunidade de vir aqui num podcast, de participar de um Delas Day, ela vai aprendendo a se posicionar, colocar a sua voz, e aí sim a gente continuar fortalecendo o espaço que a gente tem, e eu acredito que no futuro vai ser melhor do que é hoje, porque hoje é melhor do que 10 anos atrás. Com certeza. E também está aqui com a gente a Paula Martins, ela que nasceu entre histórias de produtores rurais, cresceu vendo a terra ensinar sobre esforço e resultado. Hoje une técnica e gestão e desenvolvimento humano para fortalecer o agro aqui em Mato Grosso do Sul. Paula, você é neta e filha de produtores rurais, lá de Terenos. O agro ainda foi uma escolha ou foi um destino? Acho que um pouco dos dois. Os dois. O meio influencia bastante a gente, né? E aí crescer nesse contexto, vendo ali o resultado, a decisão ela aconteceu, vamos dizer assim, naturalmente. Mas é um pouco dos dois, com certeza, destino e decisão. E como que é, fala pra gente aqui, Carla, como que é esse livro? Da onde surgiu a ideia de você escrever? E hoje também tem em espanhol, né? Apresenta pra gente as suas obras. Então, o Elas Lideram o Agro, né? A primeira versão, que foi em português, foi lançado no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, em 2025. E a versão em espanhol é uma homenagem. Eu vivo na fronteira, né, entre o Brasil e o Paraguai, e eu admiro muito as mulheres paraguaias. E enquanto a gente celebrava o 10º Congresso das Mulheres do Agro em São Paulo, ano passado, foi a primeira edição do Las Protagonistas del Agro em Assunção. E eu fui convidada para fazer uma palestra e eu me senti muito honrada com esse convite, né? E traduzi o livro para o espanhol e lancei lá. E agora a gente está trabalhando, né? Já está na revisão a versão em inglês também desta obra. E de onde surgiu, que você me perguntou? Eu trabalhei 11 anos para uma grande multinacional do agro. E eu acabei optando por cuidar do meu bem mais precioso, né? O meu legado, que são meus 2 projetos, o Diógenes e o Caio. Então, como eles ainda muito pequenos, e eu comecei a refletir, né, aonde era o meu verdadeiro lugar. E o meu marido, por me dar todo o apoio, por ser do agro, né, também, acabei tomando essa decisão de deixar a minha carreira para cuidar dos meus filhos. E quando eu deixo a minha carreira, Deus me dá isso aqui de presente, né? Eu recebi um convite para desenvolver um projeto, e quando eu recebo esse convite, eu me sinto ainda, né,
pouco para esse projeto e falo, não, Deus, eu não posso fazer isso. Mas é uma coisa que foi maior que eu mesmo, que me veio a ideia do livro, a capa, como tinha que ser, as mulheres que eu deveria convidar. E aconteceu o projeto, por mais que eu ainda tentei segurar por uns 6 meses, foi maior que eu. E esse livro, ele traz a história de 10 agricultoras que eu convidei e também a minha história nesse processo de como aconteceu para eu deixar a minha carreira para, né, me tornar mãe, né, e mudar totalmente. E a Tereza Cristina escreveu o prefácio, né, que ela também foi uma das inspirações que eu tive quando veio esse projeto para mim. Eu falei, ela tinha que ser o prefácio. E surgiu daí esse trabalho. E eu acho que quando eu pensei que eu ia ficar parada, Deus abriu uma porta muito grande e me deu muito mais do que eu poderia imaginar. Que coisa linda. Eu fiquei aqui emocionada e fiquei aqui pensando, quem são essas 10 mulheres, né, do livro? Mas antes de você responder, eu tenho uma pergunta aqui para Paula. Você atua nas cadeias de leite e piscicultura. Hoje, qual que é o maior desafio do produtor? Produzir bem ou gerir bem? Se a gente pensasse na natureza da pessoa humana, nós somos influenciados ali tanto pela nossa carga genética, né, dos nossos pais, o meio em que a gente cresce e a sociedade em si, né, a cultura circundante, a circunstância. Eu vejo assim, dentro do universo de assistência técnica, que a gente lida predominantemente com produtores, pelo menos as cadeias do leite, da piscicultura, produtores de agricultura familiar, a cultura propriamente dita dá uma limitada, assim, eles acreditam que não podem mais, né? Então, eu diria que um grande desafio que a gente tem, assim, fora a economia, fora outros fatores, seria justamente essa cultura. Não, a gente chama lá de síndrome Gabriela, né? O produtor, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim, vou morrer assim. Não, a gente pode ser mais, né? Então, eu diria assim, hoje um desafio nosso é vencer essa barreira cultural, trazer para este produtor, primeiro, aquela questão da possibilidade, é possível, trazer isso para o universo dele e então trilhar um caminho para conquistar aquilo, né? A gente começa ali paquerando o sonho, trazendo para ele como possibilidade, até de fato chegar no que o próprio Senar fala, né? Transformando vidas nos inúmeros casos que a gente tem de transformação. E Carla, por falar em transformação, quem são essas 10 mulheres que estão aí no seu livro? Olha, eu vou pegar aqui o sumário para a gente não perder. No capítulo 1 a gente tem a Ana Neri, que é a Nerinha, lá do Grupo Água Tirada, de Maracaju. O segundo capítulo é sobre mim, Carla Aquino. O terceiro é a Edita Rafael, que também é uma mulher muito conhecida na nossa região, né? Ela fica em Vinhema. O capítulo 4 é a da Gabriela Pussi. A Gabriela é de São Paulo. Ela trabalha em multinacional, é uma gerente em multinacional. Tem o capítulo 5 da Graciele Poleto, que é de Sorriso, Mato Grosso, também trabalha para multinacional. O 6 é da Jucinéia Moraes, que é uma produtora rural de Rio Brilhante. O capítulo 7 é da Camila Reichard, que é uma arquiteta que também deixou a carreira para ajudar o marido na fazenda, é de Ponta Porã. O capítulo 8 é da Letícia Soares, que é uma engenheira agrônoma de Minas Gerais. O capítulo 9 é da Liara Maganha, que é produtora rural em Laguna Carapã. O 10 é da Mara Lauchen, que é produtora rural no Rio Grande do Sul. E o 11 é da Silvia Cíceri, que é produtora rural em Carapó. Que legal, Carapó. E o que ela produz? Soja, como principal, né? Essa rotação com milho. A Silvia, ela é uma mulher que tem uma história muito interessante também, que ela abriu mão de estudar para poder tocar as coisas, né, do pai dela. E hoje você fala, ela sabe muito mais que muitos agrônomos. Uau, que ela incrível. dá show. Essa experiência, né, gera muita transformação. E, Paula, falando ainda em transformação, você já presenciou uma transformação marcante ao unir aí a assistência técnica com o desenvolvimento humano? Já, eu sou uma prova disso. Uma prova assim.
Essa transformação, como eu falei assim, das influências que a gente recebe, o meio faz muita diferença. E mesmo vindo ali do meio familiar rural, digamos assim, a formação, a própria atuação dentro da assistência técnica foi um fator de transformação. A necessidade de eu me desenvolver como pessoa humana para poder, de certa forma, auxiliar e tentar desenvolver aquele produtor com quem eu estava atuando. Então é um chamado constante a gente se olhar, achar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, aceitá-las e buscar uma forma de superá-las. Agora uma pergunta que eu tenho aqui para as duas sobre a questão do nosso protagonismo feminino. Aqui no Delas Day a gente está aqui como uma troca, aqui a gente aprende, aqui é um momento de conexão. O que ainda impede muitas mulheres de assumirem o protagonismo nas propriedades, Carla? Então, tem vários cenários, né? Às vezes é por limitação dela mesmo, de não saber o lugar dela, não saber o valor que ela tem. E eu falo muito isso nas minhas redes, né? Porque quando você se conhece, você sabe a sua identidade, você sabe o valor que você tem. Mesmo que você tá ali cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, e você dá o apoio para o seu marido, você é o porto seguro quando ele chega em casa, você está liderando a tua casa. Você está formando homens e mulheres ali, porque são seus filhos, é o que vai formar a sociedade depois. Então, eu acredito muito que a maior parte das coisas está em a mulher se conhecer, saber, se posicionar. E, para isso, ela precisa buscar, ela precisa ler, ela precisa ouvir. Então, um evento como esse é sensacional, para independentemente da área que a mulher trabalha, ou se ela está nesse momento só cuidando da família dela, ela precisa se posicionar, porque ali ela é uma líder também. E ela vai fazer muita diferença na sociedade. Nós, como mulheres, temos um propósito diferente. Nós temos um amor incondicional e nós temos capacidade de amar o próximo mais do que os homens. A gente se importa com as pessoas. Então, eventos como esse de mulheres, para fortalecer mulheres, para mostrar o caminho para elas, é extremamente importante. E Paula, qual seria o momento ali de virada de chave para a mulher ser protagonista no agro? Eu concordo com o que a Carla falou, sim, e não tenho tanta bagagem, né? Mas eu acho que é a primeira mulher se reconhecer. A gente às vezes fala assim, aumentou os números de atuação das mulheres no agronegócio. Mas olhando assim até mesmo para a minha própria história, a mulher, ela sempre esteve inserida dentro do agronegócio. Às vezes não num papel principal, liderando ali a propriedade, os funcionários, a lida em si do dia a dia. Mas ela esteve presente ali, né? Ela ali liderando a sua casa, promovendo que aquele ambiente, quando o marido chega, seja um ambiente seguro, calmo para a tomada de decisões, seja na atuação de apoio para que as atividades da propriedade aconteçam, e esse papel dela se reconhecer como parte disso é um dos gargalos. Porque, assim, temos aí uma influência do movimento feminista que, às vezes, fala que a mulher precisa se enaltecer, buscar o seu papel, o seu posicionamento na sociedade, né? E às vezes alguns discursos levam para uma corrente até que a mulher, em vez de ser enaltecida, ela é rebaixada. E a mulher, assim, como homem, com uma roupa adequada, né? Ou seja, com a clareza do seu papel como mulher, seja ali em números, né? Papel, acho que a Carla também como esposa, como mãe, assim como eu, como filha, às vezes, dentro desse processo como profissional, essa clareza vai trazer essa autonomia, consequentemente traz esse protagonismo, porque até a nossa postura muda diante disso. Vou falar assim, a mulher precisa se reconhecer, olhar para o seu papel com humildade, né? Com reconhecimento, assumir este papel com amor e dedicação, porque por simples que seja a sua atividade, fala assim, pela minha avó, que não era de tomar decisões, mas era aquela que estava ali o tempo todo para apoiar o meu avô nas decisões. Ou o papel da minha mãe de agora ter que assumir a propriedade, tocar ela como dirigente, os desafios de ter de lidar com o homem, mas ela tem clareza do papel dela.
E quando a gente tem essa clareza, a nossa postura muda, o protagonismo surge. Não é algo encenado, ensaiado, não, ele surge. Reconhece seu valor. Reconhece o seu valor, É exatamente. verdade. E Carla, você tem muito forte em você, nas suas redes sociais, o que você comunica, a mensagem que você carrega, que é família, que é Deus. O que é isso para você? O que representa tudo isso? O agro vem aonde? Como que é para ter uma vida assim com equilíbrio? Que mensagem você passa para nós mulheres? Bom, Deus em primeiro lugar, né? E eu acho que depois da maternidade, eu me conectei mais com Deus, né? Acho que me aproximei mais de Deus. E isso faz com que a gente consiga identificar melhor e com mais clareza o nosso propósito, né? Então, quando nasce o meu segundo filho e que eu recebo uma palavra profética na vida dele, e eu nem era crente, tá? E aí, mas isso me transformou e eu comecei a buscar, a conhecer. Foi aí que eu comecei a estudar a Bíblia. Antes do meu segundo filho, eu nunca tinha estudado. Conhecia algumas partes. E eu comecei a estudar e isso mexeu muito comigo. Já li 3 vezes, né? E meu filho está com 4 anos. E foi por causa dele. Então, querendo ou não, a maternidade mexeu muito comigo. E foi por causa dos meus filhos que eu também deixei a minha carreira para cuidar da minha família. Porque eu vi que o meu propósito, conforme está na palavra e no que Deus deixou, que a família é o projeto de Deus aqui na Terra, então eu tinha uma responsabilidade muito grande com a família que eu estava construindo. Pô, é o projeto de Deus, então eu tenho que cuidar. E por isso que o Elas Lideram Agro é força de mãe, poder de líderes. Porque eu acredito muito nisso. A fé nos dá coragem e nos faz encontrar o nosso propósito. E todas as mulheres que leem o Elas Lideram Agro sempre me mandam mensagem falando tanto que foi importante para elas, até mesmo para elas se encontrarem. Porque com outras histórias, elas começam a se inspirar e ver que elas também podem. Nossa, ela fez assim. Nossa, isso aqui, de cada mulher dessa, elas vão tirar algum exemplo, alguma coisa para aplicar na vida delas. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou postar, eu sempre oro e pergunto para Deus: Senhor, é para eu fazer isso mesmo? Me confirma, me dá sinais, porque eu não estou fazendo isso aqui para me aparecer. Eu quero fazer algo que vai deixar uma mensagem, deixar as pessoas mais próximas de Deus, as pessoas encontrarem o propósito delas. Então, o meu propósito é ajudar, é levar essa mensagem para que as mulheres também consigam encontrar-se mais perto de Deus, encontrar o verdadeiro lugar delas, né? Propósito, né, que você falou, que coisa linda. A bússola da vida, né? E você, Paula, você acredita que o agro... Qual é o agro que você deseja ver aqui em Mato Grosso do Sul nos próximos anos? Pergunta difícil. Eu acho que independente, não só o agro. Todos nós somos chamados a olhar tudo que a gente faz de uma forma mais transcendente. O agro, ele já traz essa transcendência naturalmente, porque a partir do momento... eu não conheço nenhum agricultor ou pecuarista que não tenha fé, né? Não tem. E tudo que ele faz vai gerar um fruto, assim como fala a parábola do bom semeador, né? O bom semeador saiu a semear. Adoro essa parábola. Todos nós, independente da nossa posição, da nossa atuação profissional, familiar, do papel que a gente executa, todas as cadeias econômicas, elas são chamadas à transcendência, elas são chamadas a semear algo para o outro, para este mundo. E eu vejo o agronegócio, ele já atua naturalmente nisso e assim, a tendência é chamar esses produtores, olha só, vocês têm um papel fundamental, essencial e importantíssimo, né, de produzir e buscar esse produzir pensando que uma outra pessoa vai usar daquele produto, vai usufruir dele, vai fazer um bem para aquela outra pessoa e não só olhar para os problemas e as debilidades, né? Eu desejo um agronegócio, diria assim, um agro mais transcendente, digamos assim, seria esse o desejo? E agora, para a gente fechar rapidamente, gostaria que as duas completassem a frase. Ser mulher no agro é... É ter fé,
é ter coragem e propósito. Ser mulher no agro é atender o seu chamado, assumir o seu papel, reconhecer o seu papel, assumi-lo e fazê-lo da melhor forma possível. Muito obrigada, Paula Martins, também Carla Aquino. Recebemos hoje mulheres que atenderam seu chamado e são protagonistas da sua história no agro aqui de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a você. Obrigada. Esse foi mais um episódio especial do Pode Crescer, o podcast aqui do Sebrae de Mato Grosso do Sul, aqui direto do Delas Day, o maior evento para mulheres do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Você que gostou desse conteúdo, já compartilhe com a sua lista de transmissão, vai lá na sua rede de contatos, também faça o seu comentário. Passe aí adiante esse conteúdo que vai enriquecer todos também. Venha crescer com a gente. Yeah.